O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, os textos litúrgicos, a memória que estamos celebrando, dariam uma riqueza de meditação. Mas eu gostaria de dar ênfase na memória de hoje e nesta primeira leitura que é uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura. Se eu tivesse que escolher 10 passagens, 10 trechos da Sagrada Escritura, com certeza este relato aqui da mãe com os 7 filhos, isto é o capítulo 7º do segundo livro dos Macabeus, com certeza estaria presente, porque é tocante. E é um ensinamento poderoso para nós hoje em dia, com essa mentalidade relativista que muitas vezes se nutre, aquela ideia boba e louca que diz que toda religião é boa, é verdadeira, é válida. Ora, isso é uma ideia que ela é incompatível, ela é contraditória. Que se toda religião é verdadeira,
toda religião é falsa, porque elas se contradizem. Porque se é verdade que Deus, Trindade, enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, não pode ser verdade aquilo que, por exemplo, os gregos falavam a respeito de Deus, a respeito da multiplicidade de deuses. Não pode ser verdade aquilo que os monoteístas fechados dizem a respeito de Deus, negando a Trindade. Não pode ser verdade aquilo que os budistas e os hinduístas falam a respeito de Deus. E aí segue. Porque se tudo é verdade, se toda religião é verdadeira, o que é que se tem por detrás dessa afirmação? Toda religião é criação dos homens. Tudo isso foram os homens que criaram. Porque no fim das contas, ninguém sabe quem é Deus. E aí nós inventamos as nossas teorias. Mas nós cristãos católicos não podemos isso afirmar. Nós sabemos que o que sabemos de Deus, sabemos porque Ele nos revelou. Ele veio e nos ensinou, nos revelou como chegar a Deus e nos revelou o Pai, a si mesmo e o Espírito, doando-nos o Espírito Santo. Pois bem, então, mas parece algo culto, né? Dizer hoje em dia que o que importa é ter uma religião, que todas as religiões levam para Deus, desde que nós tenhamos um coração bom. E aí com essas afirmações fluidas, passa boi e passa boiada. Mas nós sabemos muito bem que existe apenas um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta revelação a que chegamos em plenitude em Jesus, já estava em germe, iniciando lá no povo judeu. Então, nós estamos aqui no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7, em que os judeus já tinham chegado à fé na ressurreição. Eles acreditam na ressurreição, que os corpos ressuscitarão e que um dia estaremos totalmente com Deus. Eles já tinham esta fé. E diz que lembra, desde ontem que estamos refletindo, o rei Antíoco Epífanes queria que tudo aquilo que fosse diferente de cada religião fosse negado, fosse aniquilado, e se criasse como que uma religião única, uma religião universal, em que todos crescem nas mesmas coisas, de modo que não houvesse mais diferença alguma. E aí, os judeus, dentre outras coisas, os judeus não poderiam mais se circuncidar, que era uma particularidade dos judeus. Os judeus não poderiam mais seguir os seus livros sagrados, porque ensinavam coisas que iam de encontro àquilo que os pagãos ensinavam. E os judeus tinham que comer carne de porco, porque os pagãos comiam carne de porco. E adorar o imperador, por exemplo, e outras divindades, mesmo que eles continuassem com a sua, mas aceitavam as outras também e lhes prestavam honras. E os judeus verdadeiros sabiam que isso não podiam aceitar. É como hoje em dia, que diz assim, olha, você creia como você quiser, mas faça vista grossa para as outras coisas, não diga nada, nem critique. E aí se você falar, se você der a sua opinião, ou se você até mesmo ensinar os seus filhos, segundo a sua religião, você pode ser até criminalizado, como tem acontecido pelo mundo. Imagine, se um casal não cristão for adotar uma criança,
ele objetivamente ele terá mais facilidade de adotar do que um casal cristão. Que o casal cristão, isso inclusive aqui no Brasil, o casal cristão será visto como portador de discurso de ódio, com homofóbico, transfóbico e tantas outras fobias. Isto é, são pessoas desequilibradas. Então, se puder dificultar o acesso deles às crianças, melhor. Mas se for um outro casal de qualquer outra postura, conseguirá com facilidade, ou pelo menos com menos dificuldade, adotar uma criança. Então isso já acontece. Mas voltemos aqui. Então, vai essa mãe com os seus 7 filhos, que eles foram denunciados e descobertos como judeus zelosos, obedientes. E o rei Antíoco Epífanes começou a torturar um por um. Nós pegamos apenas aqui um pedacinho do capítulo 7. Mas se vocês pegarem depois todo o capítulo 7, e eu aconselho, imagine, pelo menos 10 vezes na vida você tem que ler esse trecho, mas não uma vez. Pelo menos 10 vezes na vida você tem que ler esse trecho, meditar e confrontar a sua moleza, a sua tibieza, a sua covardia em viver a fé com a atitude varonil desta mulher e seus 7 filhos. Ali, morrendo um por um, mas nós não renunciamos à nossa religião. E não foi, meus santos, uma morte menos violenta, uma morte quase que indolor. Não, era uma morte dolorosíssima. Imagine aqui, diz, logo no início do capítulo 7, que muitos tiveram a língua cortada, porque eles ficavam rezando antes de morrer. Tinham a língua cortada, arrancavam a pele da cabeça, e tudo isso, versículo 4, à vista de seus irmãos e de sua mãe, um por um. E a beleza, meus santos, é que essa mãe, ela não amava a vida dos seus filhos aqui na terra em primeiro lugar. Às vezes os pais têm este cuidado tão grande em zelar pela integridade física dos seus filhos e por uma vida tranquila neste mundo que lhes compromete a alma, que lhes compromete o céu. Essa mãe, ela queria que os filhos fossem para o céu, mesmo que para isso eles precisassem sofrer aqui na terra. Quantas vezes eu ouço no confessionário casais que vêm se confessar e uma das partes diz assim: padre, o meu pai e minha mãe estão insistindo que eu tome anticoncepcional, que eu coloque DIU, porque eles não querem de jeito nenhum que nós tenhamos mais filhos, porque senão nós iremos passar dificuldades financeiras. Entenda, ninguém quer que ninguém passe dificuldade financeira. Mas, se a escolha chegasse a ser essa, entre passar dificuldade financeira e matar os seus filhos, qual deveria ser a escolha? Entende? É claro que você deve usar, dentro da fé católica, da sua inteligência para você fazer escolhas corretas e ter uma vida equilibrada. Não há nenhum mal nisso. O problema é quando você quer salvaguardar a todo custo a sua vida aqui na terra, custe o que custar, inclusive a sua alma no inferno. E às vezes, os próprios pais ajudam os filhos nesse pensamento louco. Essa mãe, não. Queria os seus filhos no céu. Então, enquanto, por exemplo, o terceiro filho estava ali sendo torturado, estava a mãe incentivando o seu filho para que ele perseverasse na fé. E é interessante que em muitos trechos aqui mostra que depois da palavra da mãe, do incentivo da mãe, o filho recobrava o ânimo
e fazia uma oração, como por exemplo, do céu recebi estes meus membros, mas eu os desprezo por amor às leis de Deus e espero recebê-los de volta de novo. Isto é, eu entrego o meu corpo, eu entrego ao sofrimento, porque eu sei que eu vou recebê-los novamente de Deus. Nós poderíamos aqui fazer até mesmo uma interpretação, né? Pedir que aquela que é a mãe verdadeira, que é a mãe primeira, que é a mãe de todas as mães e de todos os filhos, Nossa Senhora, também nos dê palavras de coragem, para que nós aprendamos a desprezar aquilo que compromete a nossa salvação eterna. Mas percebe que estava aqui muito firme a fé na ressurreição. Então, eu não vou negar a minha religião. Eu não vou ofender a Deus para ter uma vida tranquila neste mundo e perder o céu. Eu não vou negar a minha religião. Eu não vou negar a Deus para ter uma vida confortável neste mundo e comprometer a minha salvação eterna. E aqui vão os vários filhos fazendo as suas orações diante da morte. E diz que Antíoco Epífanes viu que todos estavam dispostos a morrer e restava apenas um filho, o mais novo. E ele queria que eles renegassem a fé, porque aquela atitude intrépida só dava coragem aos outros, né? Então o rei vai e diz à mãe: mulher, aconselhe seu filho, para que ele salve a vida dele. Mas ela queria salvar a vida verdadeira. Para que ele salve a vida dele. Ele vai ser meu amigo. Tudo que ela não queria. Tudo que ela não queria é que o filho fosse amigo do rei. Mas o rei achando que com isso ia atrair a simpatia da mãe. Então dizia: ele vai ser meu amigo, ele vai ter muitos bens, ele vai ser grande aqui no reino. Por favor, fale com ele, aconselhe-o. E ela disse: então tá bom, eu aconselho. Aí, aqui é a leitura de hoje, versículo 30. Mal tinha, versículo 28. Ela vai e se volta para o filho e fala na língua dos pais, que só ela e ele entendiam. Na sua língua, no aramaico. E ela diz: eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno dos teus irmãos e aceita a morte. Aceita morrer, meu filho. Não me dê essa vergonha. Seja digno dos seus irmãos que morreram também. E que ela viu os 6 filhos sendo mortos. E diz que depois dessa palavra da mãe, o filho, com toda a coragem, disse: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei de Deus. E ele foi morto, juntamente com seus irmãos. Hoje, meus santos, celebramos também a memória de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires, que vieram aqui para a região do Rio Grande do Sul, evangelizar os indígenas, para que eles conhecessem Cristo e pudessem alcançar a salvação. Vocês percebem quão louca, quão boba é aquela afirmação que muitos católicos até repetem, que o que importa é ter uma religião, né? Que toda religião leva a Deus, que toda religião é verdadeira. Como assim? Se isso fosse verdade, o que é que esses missionários vieram fazer aqui? Os indígenas também tinham religião, como os pagãos lá no tempo da mãe dos filhos de Macabeus, também tinham a sua religião. Não é que os indígenas fossem pagãos, eles tinham a sua religião. Mas o católico sabe que não há salvação noutro nome, que não há salvação debaixo do céu em um outro nome, a não ser no nome de Jesus. Que não há um outro nome no qual nós possamos ser salvos. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai,
senão por mim, senão por ele. Essa é a fé católica. E que este Jesus, no qual nós temos a salvação, ele fundou uma igreja. Ele deixou os sacramentos, nos deixou a palavra onde pode ser retamente interpretada. Então, vamos exorcizar das nossas almas este relativismo religioso que faz com que nós não adiramos a nada. Nós aceitamos tudo e, na verdade, não aceitamos nada. Somos frouxos, somos diluídos. E, é claro, ninguém morre por realidades tão etéreas, tão liquefeitas. Mas precisamos ter essa fé clara, essa ligação firme com o nosso Senhor, por meio do qual receberemos as graças para que nós sejamos capazes, inclusive, de sofrer pela nossa fé. Diz então que os missionários vieram, imagine, durante um bom tempo eles comiam apenas milho e farinha de mandioca. Um era paraguaio e os outros dois espanhóis. Comendo apenas milho e farinha de mandioca, porque era isso que os índios comiam. Ficando numa barraquinha minúscula, morrendo de frio, lá nos relatos deles, nós podemos encontrar. Às vezes o frio era tanto que não conseguíamos nem dormir. Estava ali naquele frio, mas por caridade, precisamos levar o nome de Cristo para eles, senão eles se perderão. Precisamos levar o nome de Cristo para eles, para libertá-los de Satanás. Essa é a nossa fé. E diz que outros índios começaram a inventar mentiras a respeito deles, para que eles não fossem aceitos, né? E resumindo aqui a história, um dia eles prendem, primeiramente morre Roque Gonzalez com outro companheiro, e depois de alguns dias o terceiro. Prendem, queimam Roque Gonzalez, fogem, alguns dias depois voltam para ver o corpo e veem que o seu coração está intacto. Transpassam seu coração com a flecha e diz que uma voz, a voz de Roque Gonzalez, sai daquele coração dizendo: matastes quem tanto vos amou. Meu corpo está morto. Minha alma está no céu. E aquela voz foi ocasião para que um movimento de grandes conversões começasse a acontecer. Isto é, eles nos amavam. Eles nos amam, eles querem o nosso bem espiritual. Eles que tinham ensinado já o amor às imagens sagradas, o amor e a adoração a Jesus Cristo crucificado, o amor à Santa Missa, ao Santo Sacrifício. Eles já tinham até mesmo uma capelinha lá. Então quer dizer, essa profunda convicção de que nós precisamos. Você, meu santinho, lá no seu condomínio, você precisa ser apostólico. Você precisa ganhar as almas daquelas pessoas com as suas orações e com o seu testemunho e com as suas palavras. Ganhar essas pessoas. Porque a salvação delas está em risco e a sua. Porque se você não se importa com a salvação deles, não há verdadeira caridade no seu coração. Mas quando você deseja a salvação do outro, como você deseja a sua própria, a caridade está presente no seu coração. Então vamos lá, vamos voltar a ser católicos, sem medo de ser católicos, sabendo que Jesus Cristo é essencial à nossa salvação, sabendo que precisamos aderir à igreja de Jesus Cristo, à única igreja de Jesus Cristo. Precisamos receber os sacramentos, precisamos ouvir a palavra de Deus retamente interpretada na sua única igreja. Abandonemos aquela ideia relativista
que tem nos influenciado tanto em tantos. Achando, não, mas fulano já tem a religião dele e é uma pessoa tão boa. Nós não iremos para o céu, primeiramente, por causa da nossa bondade. Com a graça de Deus, nós iremos corresponder com a graça de Deus na nossa vida, mas nós iremos para o céu graças a Jesus. Não são as nossas obras que nos levam para o céu, mas é Jesus. Agora, é claro, quando nós nos encontramos com Jesus, nós correspondemos à sua graça e procuramos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Porque senão fica na cabeça como que, não, se nós formos pessoas honestas, se nós formos pessoas boas, nós iremos para o céu, independentemente da nossa religião. Aí no fundo, nós nos tornamos o quê? Espíritas, que dizem que você, de acordo com o progresso que você faz, o seu karma, você alcança a sua libertação, a sua salvação. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós sabemos que a salvação nos vem de Jesus. E Jesus nós conhecemos com toda a certeza e fidelidade na sua igreja. E a Jesus nós nos unimos com toda a profundidade nos sacramentos que Ele deixou na sua igreja. Então precisamos ter a alegria, ter a coragem de, com intrepidez, crer na fé católica de sempre. Que São Roque Gonzalez e seus companheiros intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.